Sabe aquelas noites que parece que o mundo inteiro apagou? Era assim aquela madrugada. Tinha acabado de largar uma entrega num posto grande, uns 40 minutos da cidade, e estava voltando vazio. Estrada deserta, céu sem lua, só aquele mormaço de asfalto quente misturado com cheiro de mato. O rádio nem tentei ligar, dava até medo de quebrar aquele silêncio. O trecho principal estava interditado. Acidente, disseram. Então o GPS mandou pegar uma dessas estradas secundárias, aquelas que parece que a gente entra e nunca mais sai. Fui, sem muita escolha. Devia ser umas 2 da manhã, quando vi. No meio da faixa branca, bem parado, um cara, de capuz. Não era tipo pedinte de beira de estrada, nem parecia perdido. Tava ali, como se já soubesse que eu ia passar. Reduzi, instinto, sei lá. De longe, dava para ver que era novo, magro, capuz jogado para frente, escondendo o rosto. Passei devagar. Ele nem se mexeu. Pensei em seguir, mas alguma coisa me fez parar. Nem é meu costume. Nunca dei carona de madrugada. Mas aquela hora, aquela solidão, e sei lá, parecia que o tempo tinha travado ali, igual quando a gente fica preso num sonho. Dei ré. Parei o carro ao lado dele. Abri o vidro só pela metade. Vai para onde? Perguntei. A voz dele veio seca, meio raspando. Pra frente. Só isso. Nenhuma explicação. Nenhum gesto de obrigado. Entrou. Se ajeitou no banco. Puxou a porta, mas não fechou direito. Ficou batendo de leve a cada curva. Clac, clac, clac. O capuz seguia cobrindo tudo. Não dava para ver nem o queixo, nem a ponta do nariz. Tentei puxar conversa. Tá vindo de onde? Nada. Só aquele corpo encolhido, como se nem tivesse ouvido. O cheiro no carro mudou, ficou pesado. Um frio estranho subindo pelas pernas, mesmo com o ar desligado. Olhei de canto de olho. O capuz parecia mais fundo do que devia. Não era só sombra, era um vazio. Segui dirigindo, acelerando um pouco. Queria chegar logo na cidade. A estrada era toda esburacada e cada vez que o carro sacudia, o corpo dele nem mexia. Rígido, passamos debaixo de um poste de luz. Na hora que a luz bateu, tentei ver melhor. E aí, dei um tranco no volante. Debaixo do capuz, não tinha nada. Nada. Nem sombra de rosto, nem relevo de testa, nariz, boca. Só um buraco escuro. Como olhar dentro de um poço sem fundo. O coração disparou. Segurei firme no volante, fingi que não vi. Olhei para frente, luz alta rasgando o asfalto vazio. Não era possível, devia ser o cansaço, a estrada, a solidão. Dei um jeito de encostar o carro, inventando. Pneu parece que tá baixo, melhor parar aqui. Ele não respondeu, nem se mexeu. Desci rápido, fingindo olhar o carro, a roda, qualquer coisa, as mãos tremendo. Dei a volta, abri a porta do passageiro. Pode descer aqui, segue a pé até o trevo. Tá logo ali. O capuz virou levemente para mim. E ele falou, baixinho, raspando no fundo da garganta. Você também vai esquecer seu rosto. Aquela voz não era de gente, era como se estivesse vazando de algum lugar que não devia. Eu travei. A garganta secou. As pernas queriam correr, mas estavam presas. Quando dei por mim, tinha largado o carro ali e saído tropeçando pela estrada, com o coração explodindo no peito. Nem olhei para trás. Só corria. Não sei quanto tempo eu corri. Só lembro do som dos meus passos, da minha respiração descompassada e daquele vazio gelado subindo pelas costas. Quando percebi que não tinha mais força, parei. Me escondi atrás de uma árvore, tentando puxar o ar que não vinha. Fiquei ali, ouvindo, o vento passando por entre os galhos secos. Um barulho longe de pneu rodando no asfalto. E só. O carro ainda estava ali, uns 100 metros para trás, parado com o farol ligado. Porta aberta, balanço leve como se chamasse. Esperei um tempo. Minutos que pareceram horas. Nada. Nenhum sinal dele.
O medo ainda fervia no peito, mas a cabeça gritava: precisa pegar o carro e sair daqui. Criei coragem. Voltei andando devagar, o coração batendo na garganta. Cada passo parecia ecoar alto demais. Cheguei no carro. Primeira coisa que fiz foi olhar para dentro. Vazio. O banco do passageiro estava molhado, não de chuva, mas parecia suado, e o capuz dele ainda jogado no assento. Fechei a porta com força. Entrei, bati a porta do motorista, liguei o carro. Na hora que engatei a marcha, olhei no retrovisor e congelei. Meu rosto estava estranho. Não era o suor, não era o embaçado do vidro. Era como se a minha cara estivesse sumindo. A boca, o nariz, as feições todas, desfocadas como uma tinta escorrendo na água. Pisquei, esfreguei os olhos, olhei de novo. Pior, só uma mancha disforme onde devia estar meu rosto. O carro tremia em marcha lenta e eu tremia junto. Nem ré sem nem pensar. Entrei na estrada derrapando. Fui embora, sem olhar mais para trás. Aquela sensação não saiu mais. Naquela madrugada cheguei em casa sem lembrar do caminho. Só sei que larguei o carro na calçada, subi correndo, me tranquei no banheiro e encarei o espelho. O rosto ainda estava lá, mas tinha algo errado. Algo pequeno, quase imperceptível, como se eu já não fosse exatamente eu. Desde então, cada vez que passo por um espelho, cada vez que tento lembrar direito do meu próprio rosto, parece que ele se apaga mais um pouquinho. Não sei explicar, só sei que eu vejo. E sei que ele também vê. Desde aquela noite, eu ainda estou aqui, mas o que eu vejo no espelho já não sou mais eu. Não era nem 8 horas ainda, mas o céu já tinha se engolido num cinza meio ferrugem, daquele jeito que só a estrada de terra sabe pintar. Eu estava voltando de um sítio do amigo meu, lá para os lados de Santa Luzia, interiorzão mesmo. Tinha ido ajudar ele a carregar uns móveis antigos que ia vender. Cansado estava pouco, poeira até no cabelo e uma vontade danada de chegar logo em casa, tomar banho e esquecer que o dia tinha existido. A estrada era ruim, dessas que se o carro pegar uma buraqueira errada, você fica no meio do mato para sempre. E, sei lá, parecia que o caminho estava mais vazio do que o normal. Nem uma moto, nem uma pessoa passando, nada. Só aquele vento seco, batendo nos eucaliptos e jogando folha morta no asfalto rachado. Foi aí que eu vi, de longe, meio que só a silhueta, parecia uma pessoa mais torta. Parecia que o corpo inteiro estava pendurado num lado só, sabe? Um ombro mais caído, a cabeça afundada para frente. Meu primeiro impulso foi apertar o volante e seguir reto. Mas, conforme fui chegando mais perto, vi que era um velho magro, com roupa de brim já toda puída e uma sacola de feira pendurada no braço. Mancava feio, tropeçando no próprio passo. Parecia perdido. Sei que hoje muita gente vai dizer nem deveria ter parado. Mas ali, naquela hora, bateu uma dó ruim, misturada com medo de culpa. Sei lá, e se eu passo direto e o velho morre? E se sou a última pessoa que ele tem para pedir ajuda? Parei. Baixei o vidro só o suficiente para falar, meio com o pé no freio, meio pronto para sair arrancando. O senhor está indo para onde? O velho não respondeu. Só levantou o rosto rápido, como se tivesse acordado de um cochilo. O rosto dele era um mapa de rugas, os olhos fundos, sem brilho. Ele fez um gesto com a mão, pedindo carona, meio sem forças. Abri a porta do passageiro. Ele entrou devagar, como quem pesa o triplo do que aparenta. Jogou a sacola entre as pernas e se acomodou sem dizer uma palavra. Parecia estar murmurando alguma coisa. Um som baixinho, que eu não entendi na hora. Arranquei. Devagar, de olho no retrovisor e no cheiro de poeira do carro, tentando ignorar o incômodo que já começava a ferver dentro do peito.
O velho só olhava para frente. Murmurava baixo, tipo uma reza embolada. Palavras misturadas, uma ladainha sem fim. Eu tentava não olhar muito. Tentava não escutar também. Só queria chegar no trevo e deixar ele na primeira casa que aparecesse. Foi então que o cheiro começou. Primeiro veio de leve, tipo pano molhado, guardado muito tempo. Aí foi engrossando, virando uma coisa pesada, úmida. De repente estava difícil até de respirar, cheiro de carne podre, daquelas que você sente e o estômago já vira no mesmo segundo. Fedia quente, fedia doença, fedia morte. Olhei para ele de canto de olho. O velho seguia do mesmo jeito, corpo mole no banco, mão apoiada na coxa, cabeça caída para o lado e aquele murmúrio que não parava. Pensei em abrir o vidro, mas pensei também que se o cheiro era dele, ia ser pior. Dei uma limpada no nariz com a mão. Pisquei forte para espantar a náusea. Algo estava errado. Muito errado. Não era normal aquele cheiro. Nem em hospital, nem em matadouro velho, eu tinha sentido algo tão forte. Meu cérebro tentava arrumar desculpa. Talvez ele estivesse doente. Talvez carregasse alguma carne podre na sacola. Talvez fosse só algum bicho morto na estrada e eu peguei no caminho. Mas no fundo, eu sabia. O cheiro estava vindo dali, de dentro do carro. Dele. Meu pé apertava o acelerador sem querer. Cada segundo parecia mais pesado. Foi aí que o canto do meu olho viu. A mão dele, aquela que estava apoiada na coxa. A pele fina, enrugada, estava se desfazendo. Não era ferida, não era sujeira. Era esfarelando, como pão velho, como madeira podre. Os farelos caíam no tapete do carro, pedacinhos cinza amarelados, misturados com uma gosma estranha. O osso por baixo começava a aparecer, branco, seco, rachado. Engasguei. A mão no volante suou frio. O carro deu uma leve guinada para o lado e eu corrigi rápido. Pensei em parar. Pensei em pular. Pensei em vomitar. O velho virou o rosto devagar e pela primeira vez me encarou. Os olhos dele, pretos, sem brilho, sem vida. Levantou o braço, ou o que sobrava dele, e apontou. Lá na frente, o matadouro. Um portão de ferro enferrujado, pendendo de um lado, rangendo com o vento que começava a soprar mais forte. Não teve palavra, não teve pedido, só o dedo podre apontando, só aquilo. Eu não sei como não desmaiei ali mesmo. O carro foi se arrastando até a entrada do matadouro. O portão velho balançava com o vento, batendo de leve contra o batente, fazendo um barulho seco que arrepiava tudo quanto era pelo do corpo. Ali, parado, eu sentia que o ar estava mais pesado, mais úmido. E o cheiro parecia que tinha entrado no couro do carro, nas minhas roupas, nos meus ossos. Parei o carro meio torto, com a roda encostada no meio-fio quebrado. O motor ficou ligado, como se, em algum lugar da minha cabeça, eu soubesse que precisava estar pronto para arrancar. Demorei uns segundos para criar coragem de olhar para o lado. E quando olhei, o banco do passageiro estava vazio. O cinto ainda estava afivelado. Tinha uma poça de coisa nojenta onde o velho devia ter estado. Farelos de pele, uns pedaços de carne seca, uma gosma escura. Parecia óleo queimado misturado com sangue velho. O cheiro piorou na hora. Subiu pelo meu nariz como um soco. Comecei a tremer. De raiva, de medo, de nojo, de tudo junto. Olhei pelo para-brisa, meio sem saber o que fazer. Foi quando vi o velho, do lado de dentro do portão, indo em direção aos prédios abandonados do matadouro. Caminhava do mesmo jeito, mancando, pendendo para o lado, mas agora parecia pior. Cada passo que ele dava, alguma coisa caía do corpo. Primeiro foi a mão, que se desfez no ar. Depois parte do ombro, que afundou como um pedaço de barro molhado. Parecia desmanchando, como se o próprio chão fosse puxando ele para baixo, desfazendo ele em poeira, em carne estragada, em nada. Eu não sei como, mas achei forças para engatar a marcha. Saí dali feito um louco.
Poeira subiu tanto que tampou o vidro de trás. O carro chacoalhava na estrada, mas eu nem via mais buraco, nem árvore, nem nada. Só queria ir embora. Só queria esquecer. Mas tem coisa que não esquece. Por mais que eu lavasse o carro, o cheiro não saía. Troquei carpete, troquei estofado, passei produto forte, perfume, nada. Ficava um fundo de podridão ali, impregnado. Às vezes, sem mais nem menos, enquanto eu dirigia, o cheiro voltava, de leve. Quase como se alguma coisa estivesse me lembrando. Lembrando que eu dei carona para algo que já não era mais desse mundo. E até hoje, toda vez que passo perto de estrada de terra e sinto aquele cheiro de mato molhado misturado com ferrugem, eu lembro do velho e do jeito que ele foi se desfazendo, peça por peça, até virar pó na estrada. Se esse relato te prendeu até o final, deixa sua inscrição aqui no canal. Pra gente, cada novo inscrito é como um combustível para seguir trazendo essas histórias que nem sempre são fáceis de contar. Se eu soubesse o que tinha dentro daquela caixa, eu tinha deixado ele lá parado na beira da estrada. Mesmo que me arrependesse o resto da vida, mas a gente nunca imagina, né? Acha que tá só ajudando alguém e acaba carregando coisa que não devia nem ter visto. Era fim de tarde, o céu já estava com aquela cor feia, meio cinza amarelado, parecendo que ia chover a qualquer hora. Eu vinha voltando de um serviço numa cidadezinha do interior, cansado, só pensando em chegar logo em casa. A estrada era de chão batido, daquelas que só tem mato de um lado e do outro. Nem viva alma passando, só o barulho dos pneus no cascalho. Foi aí que eu vi, de longe, uma figura parada na beira da estrada. Um homem. Não vinha andando, nem tentando alcançar o carro. Só estava parado, como se soubesse que alguém ia ter que parar para ele. Eu ia seguir direto, confesso. Mas quando passei devagar, olhei para ele e era um sujeito magro, meio curvado, vestindo um terno cinza que parecia ter saído do lixo. Estava sujo, amassado, grudado no corpo. E o que mais chamou a atenção, ele segurava uma caixa de madeira, como quem protege uma coisa muito importante. Não sei explicar. Tive um impulso de parar, talvez pena, talvez aquela culpa besta que dá quando a gente acha que está abandonando alguém. Encostei o carro e fiz sinal para ele subir. Ele entrou sem falar nada. Só ajeitou a caixa no colo e bateu a porta devagar. Vai para onde? Perguntei, tentando ser educado. Ele respondeu quase num sussurro. Pro cemitério. Aquilo já deu um arrepio estranho. Mas eu ri para mim mesmo, achando que devia ser modo de dizer, sei lá. Gente do interior fala de um jeito diferente às vezes. Segui viagem. O cheiro que veio junto dele era forte. Não era só sujeira, era um cheiro de coisa velha, de coisa guardada há muito tempo. Eu tentava manter a janela aberta para disfarçar. Enquanto dirigia de rabo de olho, eu ia reparando na caixa. Era do tamanho de uma caixa de sapatos, mas feita de madeira grossa, com as ferragens todas enferrujadas e uns pedaços de fita adesiva velha tentando segurar as tampas. A coisa que mais me deixou incomodado foi ver que tinha marca de dedo sujo nela, como se alguém tivesse agarrado aquela caixa com a mão toda cheia de terra. E ele não largava por nada. Abraçava a caixa no peito como se fosse uma criança. Pior, de vez em quando ele abaixava a cabeça e sussurrava para a caixa. Falava tão baixinho que eu não entendia as palavras. Era um cochicho constante, como se estivesse conversando. Meu estômago virou na hora. O que eu tinha arrumado? Mas eu me agarrava àquela ideia besta de que era só alguém em situação difícil, talvez perturbado, nada demais. Se eu mostrasse medo, aí que podia dar problema. O trajeto parecia que não acabava nunca. A estrada ia ficando mais fechada, com o mato tomando conta. A luz do dia foi morrendo devagar, como se o próprio tempo quisesse sair dali. Eu tentei puxar assunto de novo. Tá levando alguma coisa importante aí, né? Ele virou a cabeça devagar, me encarou sem piscar e depois olhou de volta para frente.
Não respondeu. Aquela reação me gelou. Foi então que aconteceu. A estrada tinha uns buracos fundos e, num descuido meu, o carro caiu de lado num deles. Foi um solavanco forte. O homem quase caiu para frente e a caixa escapou do colo dele. Bateu no assoalho do carro, de lado, com um baque seco, e abriu. Eu vi. Vi com esses olhos que a terra há de comer. Uma coisinha rolou para fora da caixa. Lenta, quase preguiçosa. Bateu no tapete do carro e parou perto do meu pé. Era um dedo humano, seco, enegrecido. Parecia uma coisa de cemitério, mumificado, com a unha ainda grudada, como se tivesse sido arrancado há muito tempo, mas ainda assim mantido ali, guardado. O meu coração disparou tanto que eu achei que ia desmaiar. Por um segundo, o carro quase saiu da estrada de tanto que minha mão tremia no volante. Eu queria gritar, perguntar que merda era aquela, mas não saía nada da minha boca. Fiquei paralisado. O homem se abaixou devagar, pegou o dedo com uma delicadeza que dava mais medo ainda, como se estivesse pegando um bebê adormecido. Fechou a caixa, passou as mãos sujas em cima dela, como quem pede desculpa, e voltou a abraçá-la, apertando contra o peito. Silêncio. Silêncio tão pesado que eu ouvia só o barulho do meu coração batendo na cabeça. Eu olhei para ele, ele olhou para frente. E numa voz baixa, meio chorada, ele disse: "Só me leva até o portão. Depois você vai embora." Eu nem pensei em discutir. Só balancei a cabeça e acelerei o que pude naquela estrada ruim. A estrada parecia que tinha ficado ainda pior depois daquilo. Cada buraco que o carro balançava, meu medo aumentava. Eu segurava firme no volante, mas minha cabeça estava longe. Não sabia se era melhor tentar puxar assunto de novo, ou ficar calado e só levar ele até onde queria. O problema é que, mesmo calado, parecia que ele não estava sozinho dentro do carro. O ar estava pesado demais, dava para sentir, parecia que a caixa respirava. Depois de uns 15 minutos rodando naquela tensão, ele apontou com o queixo, bem sutil, para uma entrada à esquerda. Quase passei reto de nervoso. Era um caminho de terra ainda mais fechado. Uns galhos arranhavam a lataria do carro. No fundo do mato, dava para ver um portão de ferro torto, quase caído, segurado por corrente velha. Atrás do portão era o cemitério. Só de olhar já dava um arrepio. O mato tomava conta dos túmulos. Algumas lápides estavam tombadas. Cruz torta, chão rachado. Não era um cemitério normal. Era o tipo de lugar que o povo esquece que existe. Parei o carro uns metros antes do portão. Nem precisei falar nada. O homem soltou a caixa do colo, ajeitou as mangas rasgadas do terno como quem se preparava para uma cerimônia e abriu a porta. Antes de descer, ele virou para mim. Eu juro que ele sorriu. Um sorriso seco, triste. Um sorriso que eu não sei se era de agradecimento ou de despedida. Ele desceu sem fechar a porta direito. De braços abaixados, com a caixa encostada no peito, foi andando devagar para o portão. Quando chegou, nem precisou abrir. O portão rangeu sozinho, como se já esperasse ele. E aí ele passou. Sumiu no mato alto entre as lápides quebradas. Eu fiquei uns segundos parado ali, olhando. Não sabia se ia atrás, se chamava, ou se fazia o que ele mandou: ir embora. Foi aí que eu olhei para o banco do passageiro e percebi. A caixa tinha sumido. Ela não estava mais ali. Eu lembro que minha visão ficou turva por um segundo. A cabeça rodou. Eu sei que minha mão tremia tanto que quase não consegui engatar a ré. Dei meia volta tão rápido que o carro quase enroscou no barranco. Fui embora daquele lugar feito alma penada, sem olhar para trás. O caminho de volta parecia maior. A estrada parecia mais escura, mais pesada. E mesmo longe do cemitério, mesmo de janela aberta e vento na cara, eu ainda sentia o cheiro. Aquele cheiro velho, de coisa podre e esquecida. Demorei para conseguir chegar em casa. Demorei mais ainda para dormir naquela noite.
Ficava pensando se eu não devia ter chamado a polícia, contado para alguém, feito alguma coisa. Mas como explicar aquilo? Quem ia acreditar? Hoje, quando eu lembro, parece sonho. Mas eu sei que foi real. Eu sei o que eu vi. Às vezes, de noite, quando o vento bate de um jeito estranho, parece que eu ouço o rangido daquele portão. E em algumas noites piores, eu sonho. Sonho com a caixa abrindo sozinha no assoalho do carro. E com o dedo rolando de novo, me procurando. Se você ouviu até aqui e sentiu o arrepio na hora que o portão abriu, comenta Portão Velho para eu saber que você é dos fortes. Se fosse você, pararia o carro para ajudar uma criança sozinha, parada na chuva, na frente de um cemitério abandonado? Eu parei. Na hora, achei que estava fazendo a coisa certa. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que às vezes o erro é justamente tentar fazer o certo. E eu tô pagando o preço até hoje. Era uma noite de garoa fina, daquela que nem molha de primeira, mas vai gelando a pele devagar. Eu estava voltando para casa depois de visitar meus pais, umas 11 da noite já. Peguei um desvio que passava pelo lado mais velho do bairro. Um lugar meio esquecido, cheio de mato alto, ruas sem iluminação direito. Foi numa dessas ruazinhas tortas que eu vi uma menina parada, bem na frente do portão enferrujado de um cemitério pequeno, desses abandonados que nem placa tem mais. Ela estava ali, de cabeça baixa, com um vestidinho claro, todo molhado e sujo de barro. Na mão, pendurada como se fosse parte dela, uma boneca velha com o cabelo todo embolado. Meu coração apertou. Sabe quando você sente que precisa fazer alguma coisa? Era isso. Eu reduzi o carro. Baixei o vidro devagar, meio desconfiado ainda, né? Porque hoje em dia a gente desconfia até da própria sombra. Ei, tá tudo bem? Perguntei. Ela não respondeu, só levantou a cabeça devagar e apontou para o banco do passageiro. Não disse uma palavra, só apontou. E eu abri a porta. Ela entrou sem fazer barulho, sem nem olhar para mim direito. Só abraçou a boneca com mais força e ficou ali, sentadinha, toda molhada, tremendo. Eu fechei a porta e segui viagem. Liguei o aquecedor do carro, querendo ajudar, né? Mas mesmo depois de um tempo, ela não parava de tremer. Olhava para frente, como se tivesse medo de olhar para os lados. Achei que fosse frio, medo, sei lá. Uma criança parada no meio da rua à noite devia ter passado por alguma coisa. E eu só pensava, coitada, onde será que estão os pais dela? O cheiro começou a me incomodar primeiro. Um cheiro forte de terra molhada, misturado com alguma coisa que eu não conseguia identificar. Tipo roupa guardada há muito tempo, sabe? Mas eu tentava ignorar. Achei que era por causa da chuva, da roupa suja, dessas coisas. De vez em quando, de rabo de olho, eu via ela mexendo a boca bem de levinho, como se falasse com a boneca. A primeira vez que escutei de verdade foi quando parei num semáforo. Ela sussurrou, "Logo vamos chegar." A voz dela era fina, fraca, como se tivesse perdido a força de tanto esperar. Eu dei uma olhada rápida para ela e vi a boneca, suja, rasgada. Parecia mais um pedaço de pano velho do que brinquedo. E aí, deu um arrepio estranho. Aquela boneca parecia mais viva do que deveria ser. Segui o caminho sem dizer nada. Só queria chegar logo em algum lugar, deixar ela em segurança. A cada quilômetro, parecia que o ar dentro do carro ficava mais pesado. E o cheiro, aquele cheiro de coisa molhada e podre, parecia que grudava no nariz. Foi aí que eu senti que tinha alguma coisa errada, muito errada. Mas eu continuei, porque já estava no meio, não dava para voltar. E porque no fundo, eu ainda queria acreditar que era só uma criança perdida.
Foi quando o farol do carro bateu numa placa quebrada que eu percebi que estava chegando perto da área mais antiga do bairro, onde nem as casas tinham direito de ser chamadas de casa mais. Casas tortas, janelas quebradas, aquela sensação de abandono que arrepia a nuca. Eu queria perguntar onde ela morava. Queria mesmo, mas não conseguia. Parecia que minha boca tinha travado. Só conseguia olhar para a estrada e ouvir aquele sussurro baixinho, grudado nos meus ouvidos. Logo vamos chegar. De repente, sem pensar muito, resolvi olhar pelo retrovisor, só para checar se estava tudo bem. Coisa rápida. Foi a pior coisa que eu fiz naquela noite, porque quando eu olhei, não tinha ninguém no banco de trás, só a boneca, sentada, afivelada no cinto de segurança, com as perninhas finas pendendo para o lado. O cinto ainda escorria água, como se a menina tivesse acabado de sumir dali. Eu travei. Meu peito pareceu que parou de puxar o ar. Tentei olhar para o banco do passageiro rápido. Vazio, vazio. A menina tinha sumido. Só a boneca, só ela estava lá. Na hora eu nem pensei, pisei no freio com tudo. O carro deu aquela derrapada leve na pista molhada, mas eu consegui parar sem bater em nada. Eu fiquei uns segundos parado ali, segurando o volante com tanta força que minhas mãos tremiam. Tentava entender o que tinha acontecido. Tentava achar alguma explicação que fizesse sentido. Talvez ela tivesse descido e eu não vi. Mas como? O carro estava trancado. Eu teria ouvido a porta. Eu virei para trás devagar. A boneca continuava ali, parada, olhando direto para mim. Era como se ela estivesse me esperando. Não pensei duas vezes. Destravei o cinto, abri a porta e saí na chuva. Peguei a boneca pela perna como quem pega um bicho morto e joguei no mato alto na beira da estrada. Senti um nojo tão grande, uma ânsia. Parecia que ela ia grudar em mim se eu ficasse segurando por mais um segundo. Entrei no carro tremendo, batendo a porta com força. Olhei pelo espelho. Nada. Só o mato balançando devagar na beira da estrada. Dei partida e fui embora dali o mais rápido que consegui. O resto do caminho eu nem lembro direito. Só sei que cheguei em casa com a roupa grudando no corpo e a cabeça zonza, como se tivesse bebido. Tranquei tudo. Cada porta, cada janela. Tomei um banho quente, querendo lavar aquela sensação ruim que parecia ter entrado debaixo da minha pele. Mas não adiantou. Naquela noite eu mal dormi. Toda hora parecia que eu ouvia barulho de água pingando dentro de casa. Primeiro achei que era coisa da cabeça, até ver que o chão da sala tinha uma poça pequena de água bem na frente da porta. Achei que era infiltração, ou a chuva entrando de algum jeito. Quis acreditar nisso. Na outra noite, ouvi passos. Passos miúdos, arrastados, como de uma criança andando descalça no piso frio. Levantei da cama com o coração martelando dentro do peito. Fui até a sala, tateando as paredes, tentando não fazer barulho. Nada. A sala vazia, mas a janela estava toda embaçada por dentro, como se alguém tivesse ficado ali respirando, encostado no vidro. A cada dia que passava, a sensação piorava. Era como se alguma coisa tivesse grudado em mim. Uma presença pesada, fria, que não me deixava em paz. Até que aconteceu. Eu estava chegando do trabalho, cansado, só querendo tomar banho e deitar. Quando subi o degrau da varanda, vi, ali, parada, sentada bem no meio da porta de casa, a boneca, aquela boneca imunda. Os braços murchos caídos para os lados, o vestido rasgado, as perninhas tortas. Mas o que me arrepiou de verdade foi o rosto dela. Estava diferente. Tinha um sorriso torto, desenhado no meio da sujeira, como se alguém tivesse passado o dedo na lama para formar a boca. Eu congelei. Não sabia se voltava para o carro, se corria, se fingia que não era comigo. Só fiquei ali, debaixo da luz amarelada da varanda, encarando aquilo. Não sei quanto tempo passou. No fundo eu sabia que, se eu tocasse nela de novo, ia ser pior.
Então eu não encostei. Dei a volta pelo quintal, entrei pela porta dos fundos e tranquei tudo outra vez. Desde aquele dia, eu sei que ela está por perto. Às vezes, acordo no meio da noite e sinto aquele cheiro de terra molhada no quarto. Às vezes, vejo as marcas pequenininhas de pés molhados no chão da cozinha. Mas eu aprendi. Não falo, não encosto e, acima de tudo, não ofereço mais carona. Sabe aquelas noites que já começam estranhas? Então, era uma dessas. Tava voltando para casa depois de visitar meus pais no sítio deles, umas 3 horas de estrada vazia, só eu e o Breu. A luz dos postes parecia preguiçosa, cada um aceso a cada tanto de chão, como se iluminasse só para dizer que ainda estava ali. O rádio não pegava direito, a estrada era só buraco e o farol mal dava conta de espantar a escuridão na frente do carro. Eu não via outro carro há um tempão. Se acontecesse alguma coisa ali, ia demorar para alguém aparecer. Foi nessa que eu vi um homem andando meio torto no acostamento. Tava com o corpo meio pendendo para os lados, igual gente que bebe demais ou tá machucada de verdade. Só vi o vulto dele no começo, mas conforme fui chegando mais perto, deu para ver, o sujeito estava ensanguentado. Meu primeiro instinto, nem pensei, segue reto, não para. Mas aí vem aquela voz na cabeça, né? E se fosse você no lugar dele? E se fosse alguém da tua família? Pesei meio segundo, tirei o pé do acelerador. O cara se virou pro meu farol, levantou a mão com dificuldade. Parecia mais morto do que vivo. Reduzi e foi aí que ele correu para perto do carro, tropeçando nos próprios pés. Bateu a mão no vidro e eu dei um pulo no banco. Abri só um tiquinho para ouvir. Moço, me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me assaltaram. Me deixaram para morrer numa fazenda aqui perto. A voz dele tremia. A cara estava toda cortada, as roupas rasgadas, a mão escorrendo sangue. E eu ali, travado, pensando no que fazer. Ele parecia desesperado de verdade. Acabei destravando a porta. Um erro que eu nunca mais ia esquecer. Ele entrou rápido, jogou o corpo no banco do passageiro e fechou a porta num estalo. O cheiro de sangue foi a primeira coisa que me acertou no peito. Forte, metálico, quase dava para sentir na língua. Me leva para a cidade, ele pediu com a respiração pesada. Só isso. Não chama ambulância, não chama polícia, só me deixa na cidade. Eu dei uma olhada para ele. O rosto estava cortado, sim, mas não parecia corte de faca nem tiro. Era um corte meio superficial que não explicava o tanto de sangue que ele carregava. E o casaco dele, ele segurava contra o peito, como se escondesse alguma coisa ali dentro. Tentei não pensar, só voltei a acelerar, olhando a estrada. Só que agora meu coração batia no ouvido. No começo ele ficou quieto, só respirando fundo, mas logo começou a se mexer no banco, olhar para trás, espiar pelo vidro traseiro. Tá tudo bem, moço? Eu falei tentando parecer calmo. Já estamos chegando. Ele só balançou a cabeça, tenso, parecia um bicho acuado. E foi aí que eu vi o posto policial. Não era grande coisa. Um quadradinho de parede e um carro da polícia parado na frente. Mas era luz, era gente, era ajuda. Na mesma hora, dei seta para entrar no posto. O sujeito virou um demônio. Não, não, para aqui, não! Ele gritou, com a voz estourada, e começou a puxar a maçaneta da porta. O carro ainda estava andando. Eu pisei no freio de reflexo. Só vou abastecer. Menti, com o coração na boca. Ele largou a maçaneta, mas continuou tremendo. Agarrado no casaco, os olhos esbugalhados. Eu estacionei meio torto e antes de eu fazer qualquer coisa, um dos policiais já vinha vindo em direção ao carro, com a lanterna apontada para mim. O sujeito do meu lado travou. Baixou a cabeça, enfiou o rosto entre os braços. O guarda chegou na janela, olhou para mim, olhou para ele. Boa noite, tá tudo certo?
Eu abri a boca, mas antes que eu respondesse, o rádio do guarda chiou. Uma voz saiu do rádio meio entrecortada, mas deu para entender. Chacina na fazenda Boa Vista. Procura-se homem ferido, roupas rasgadas, possível ainda armado. Eu olhei para o guarda. O guarda olhou para mim. O sangue gelou. Era ele. Era o cara que estava no meu carro, o assassino. Na hora que caiu a ficha, eu não sabia se jogava o carro para frente, se pulava pela janela, se rezava. Só conseguia sentir meu coração batendo dentro da garganta. O guarda pediu para eu sair do carro devagar. Minhas pernas tremiam tanto que quase tropecei no próprio pé. Quando eu saí, a lanterna dele focou direto no banco do passageiro. Só que o homem não estava mais lá. O banco estava vazio. O cinto de segurança estava largado, pingando sangue no couro do banco. E o casaco estava jogado ali, ensopado, como se tivesse sido largado com pressa. O policial arregalou o olho. Ué, cadê o cara? Eu abri e fechei a boca, tentando achar as palavras. Olhei para a estrada, olhei para o mato do lado do posto. Não tinha barulho de passo, não tinha farfalhar de folha, não tinha nada. Ele tinha sumido. Sumido sem eu ver, sem eu ouvir, sem dar tempo nem da porta bater. O guarda pediu reforço pelo rádio, mandou os outros fazerem uma busca ali perto. Eu fiquei parado no mesmo lugar, sentindo o cheiro forte de sangue que parecia grudar no nariz, no cabelo, na roupa. Perguntaram se eu sabia quem era, o que ele tinha feito, de onde ele tinha vindo. Mas eu só sabia repetir. Ele pediu carona. Estava machucado, parecia que precisava de ajuda. De repente deu um enjoo, um arrependimento que não tem como explicar. Era para eu ter seguido reto, era para eu ter confiado no primeiro arrepio que senti. Mas não, fui teimoso, fui querer ajudar. Depois daquela noite, a polícia rodou tudo quanto foi lugar ali na região. Fizeram batida nas fazendas, cercaram estrada de terra, até helicóptero usaram por uns dias. Nunca encontraram. Só acharam rastro de sangue em umas moitas perto do posto. O rastro ia até uma cerca quebrada e dali para frente mais nada. O cara simplesmente sumiu do mapa. O carro ficou com cheiro de sangue por meses, mesmo lavando, mesmo trocando forro. Era como se o carro tivesse absorvido aquele momento, aquela coisa que não dava para lavar. E eu nunca mais consegui ver alguém na estrada pedindo ajuda sem sentir o estômago revirar. Porque não é só o medo do que a gente vê, é o medo do que a gente não vê, do que pode estar ali, bem do teu lado, fingindo ser outra coisa. E hoje, toda vez que passo por uma estrada deserta e vejo alguém parado no escuro, com o braço levantado, meu pé pesa no acelerador sem nem eu pensar. Não porque eu sou ruim, mas porque às vezes a gente não sobrevive a um segundo erro. E você teria parado ou teria seguido em frente?